chuva que enche represa, é garoa e não tempestade. Então, não adianta eu querer ficar rico fazendo um prédio, eu preciso chegar lá em cima, eu tenho degrau por degrau. E a nossa filosofia na empresa sempre foi assim. Então, eu fui construindo pouco a pouco. No começo fazia um prédio só, de um determinado tamanho. Putz, deu certo, tô dominando a técnica, vou fazer agora um pouquinho maior, vou fazer mais de um. Sempre no meu passo, no meu ritmo, da forma que eu consigo ter as coisas na minha mão. E assim que foi indo, e vem indo até hoje. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Entrevista. Eu sou Natália Costeira, sou editora da newsletter Portas. Eu sou Fábio Takahashi, editor executivo do Portas. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. É só se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, sempre às 3 da tarde, gratuitamente ela chega no seu e-mail. É só se inscrever no www.loft.com.br/portas abertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Agora, a gente tem uma informação de que você não gosta muito de estar com dívida, você gosta de estar sempre já com o dinheiro certo de cada empreitada, né? Explica um pouco pra gente o porquê disso. Esse é um ponto que muitas pessoas não entendem. Pode ser do ponto de vista de cálculo do retorno, de TIR. Você fazer alguma coisa sem alavancagem ou sem dívida pode ser muito ruim, né? Mas, como eu te falei, eu gosto de ir no meu passo. Então, o mercado imobiliário é cíclico, né? Ele vai 6 ou 7 anos, ele vai estar aqui e depois ele está lá. E desde o começo eu falo para vocês, sempre sou muito preocupado com o futuro. Então, eu não quero ter uma noite que eu não vou dormir, porque eu não sei como é que eu vou fazer para terminar determinado empreendimento se eu não vendi o que precisava, ou se eu preciso repassar para o banco e, putz, eu não estou conseguindo repassar. Então, a gente constrói sempre capital próprio. A gente não toma financiamento bancário em todos os empreendimentos que a gente faz. Isso, de certa forma, limita o nosso crescimento, porque a gente tem recursos finitos. Só que, por outro lado, nos traz um conforto de que a gente pode acontecer o que aconteça, a gente vai chegar no fim, né? E a outra coisa, que talvez as pessoas não percebam, ele traz valorização para os imóveis que a gente faz. Porque o mercado nunca pega a gente num momento em que talvez a gente precise entregar todo o ganho vendendo abaixo do custo, porque precisa pagar uma dívida. Então, quando vem um momento difícil de venda, a gente não desce o preço. A gente mantém. A gente consegue segurar. Por quê? Porque a gente acredita muito no imóvel que a gente faz, a gente acredita muito no produto que a gente faz, na qualidade dele. A gente não repete empreendimentos. Por exemplo, eu fiz um empreendimento neste terreno aqui com esse projeto, putz, deu super certo. Eu vou comprar aquele terreno muito parecido com esse, deixa eu pegar esse projeto e pôr lá. Não. É alfaiataria. Eu vou naquele terreno, eu olho, putz, o que dá para eu tirar de melhor nesse local, isso aqui. Eu faço. Depois eu vou num outro e faço a mesma coisa. Isso confere um diferencial para o imóvel, ele não é igual aos outros, ele tem suas peculiaridades. E como a gente não vai ter uma necessidade de caixa absurda, se pega um momento ruim, a gente segura o imóvel, porque a gente acredita no produto e lá na frente, quando vira, a gente pega e vende ele valorizado. Ou a gente põe ele na carteira de locação, alguma coisa desse tipo. Essa é a filosofia. Você lembra de algum período recente ou mais para trás que você ficou claro para você que essa estratégia estava dando certo? Assim, seria um momento que você teria que queimar, mas com essa estratégia você estava seguro? Teve um momento, 2016, se eu não me engano, 16, 17,
era a época da Dilma, parou. Assim, não vendia nada. E eu tava terminando um prédio aqui no Itaim. Um prédio super legal. Projeto do Arthur Casas. E não vendia. Parou de vender. Eu terminei o prédio e eu terminei o prédio com metade das unidades para vender. O que seria, assim, na maior parte das empresas, seria uma catástrofe. Para mim não foi porque eu enxergava valor no produto, né, e no prédio. O que eu fiz? Respirei e falei, sabe o que eu vou fazer? Não compra, aluga, né? Porque quando o mercado não tá comprando, tá alocando. Uhum. Peguei os apartamentos e falei assim, vou começar a fazer esses apartamentos, acabamento, mobiliar, tudo e alugar. Aí fiz Teve dois... por mais recurso, então. Tive que pôr mais recursos. Fiz 1, 2, 3, aí fui fazendo, fui alugando todos. Quando eu tava terminando de fazer os últimos, assim, pra pôr pra alugar, os do começo lá falavam assim pra mim, putz, quero comprar. Aí foi engraçado, porque aí eu fui... Nem era tão esperado isso. Não, eu não esperava que os caras que alugassem quisessem comprar depois. Não foi por esse motivo que eu fiz. Eu fiz esse motivo pra passar a tempestade. Pra falar assim, vou ficar aqui, o meu custo de carrego daí eu tenho uma rentabilidade do aluguel, eu não vou pagar IPTU e condomínio, então eu vou passar nisso aqui. Quando passar a tempestade, o meu valorizou, aí eu vendo. Só que as pessoas começaram a morar lá, e isso é uma coisa que eu acredito muito, que eu vejo assim, os nossos empreendimentos, e todos acontecem isso, é assim, depois que ele fica pronto, que o condomínio está implantado, que o prédio começa a ter alma, o imóvel valoriza muito. Então, sei lá, você entrega um empreendimento, passa 1 ano, o preço dá uma subida grande, porque o condomínio tem vida. As pessoas começam a enxergar aquilo. E eu percebi isso muito porque com as locações, se ocupou o condomínio, todo mundo que ia lá olhar e falar, putz, eu quero morar aqui. E por isso que começou a vender. Porque você vai num que tá tudo vazio, você fala, vou eu morar aqui, né? Mas você vai num que tá tudo cheio, você fala assim, pô, esse lugar é legal, né? Então, hoje, nos empreendimentos que a gente faz, um percentual das unidades a gente não vende durante a obra, a gente deixa para vender depois. Porque a gente acredita a nossa incorporadora, ela é fundamentalmente imobiliária, não é só financeira. Muitas vezes, se você vai tomar a decisão naquele instante, olhando a ótica só financeira, você pode tomar uma decisão que pode prejudicar tua rentabilidade do empreendimento todo. Se você olha o imobiliário, você olha aquilo, você acredita, sabe aquela história, às vezes você vai ver um imóvel com um corretor, o corretor te leva, você vê um imóvel, vê 2 imóveis, você chega lá no terceiro e ele fala assim pra você, essa casa aqui, o cara não construiu pra vender, ele construiu pra ele, né? Né? Os nossos imóveis acontecem isso, porque como a gente fica e como a gente acredita, quando a gente está construindo, é curioso, porque às vezes eu me pego nessa, sabe, você tira o chapéu do incorporador, põe o chapéu do proprietário. Sim. Você está ali decidindo o acabamento de uma área comum, ou você vai pôr numa área comum, você fala, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que vai ficar mais legal, e lá no futuro, para mim é bom. Então a nossa cabeça é essa, sabe, é construir como se fosse, e é pra gente também. E isso valoriza muito depois o produto. Fala uns números assim da empresa, que a gente possa ter a ideia do tamanho dela. A gente é uma empresa que hoje a gente lança por volta de 600, 700 milhões por ano de VGV. A gente faz 3, 4 empreendimentos ao mesmo tempo. Hoje os nossos empreendimentos são empreendimentos que são grandes assim em área. O nosso foco maior hoje são fazer prédios maiores. Então os nossos prédios hoje são prédios com entre 30 e 40 mil metros de área total. Sempre com um projeto de arquitetura assinada, né? Ou trazendo arquitetos que não estão necessariamente habituados a fazer prédios, mas que estão habituados a fazer casas de altíssimo padrão, produtos de altíssimo padrão,
a gente traz ele para fazer os nossos prédios, os nossos empreendimentos. Queria que você contasse um pouquinho pra gente qual é a diferença de construir para alto padrão, porque deve ter, né? Queria que você comentasse um pouco sobre como que se pensa esse projeto, se ele já nasce diferente de outros. Conta um pouco pra gente, assim, um passo a passo, como é a construção para alto padrão. O alto padrão, realmente, ele é diferente de outros projetos, porque você se preocupa com uma gama maior de itens. Então, por exemplo, como é que os nossos projetos, eles nascem primeiro com a vocação que aquele determinado terreno tem, né? Aí a gente vai para escolher um arquiteto que se identifica com aquele produto que a gente está fazendo. Aquela história da alfaiataria, tirar o melhor daquele ali, né? Junto do arquiteto, a gente valoriza muito o paisagismo, que hoje uma arquitetura legal, sem um paisagismo legal, não falta alguma coisa, sabe? Aí, se a gente for para aspectos construtivos, então você pode olhar, por exemplo, caixilho. Então, quantidade de caixilho, quantidade de iluminação, quantidade de ventilação, pé direito, acabamento de área comum, como que você entrega as áreas comuns, o que você coloca nas áreas comuns. Se você se preocupa com aquelas áreas comuns para fazer uma curadoria, para aquilo efetivamente funcionar, porque você vê muitos empreendimentos que colocam ali uma lista enorme de itens, né? Que aquilo ali é para vender, mas depois que fica pronto, aquilo muitas vezes vira um problema pro condomínio, porque ele só encarece o condomínio e ninguém usa. Então, a gente entende que o alto padrão também é você ter experiência, que eu acho que esse é um ponto fundamental. É você conseguir utilizar aquilo da forma adequada para você. Aquilo tem que funcionar. Então, se a gente coloca um item no prédio, a gente está pensando naquele nosso público em ele efetivamente utilizar aquilo. Alto padrão também não é mais tamanho, né? Algum tempo atrás, um alto padrão tinha que ter, sei lá, 400 metros, 500 metros. Hoje não é mais isso. Hoje o cuidado que você tem com a arquitetura, com o projeto, é o que torna um empreendimento de alto padrão ou não. Os desejos são cíclicos, assim, eles mudam ao longo do tempo no alto padrão? Ou tem coisas que são sempre as mesmas? Você tem diversos públicos pro alto padrão. Tem gente, você tem atributos para as pessoas. Então, para determinadas pessoas, alto padrão é ele viver em um condomínio de poucas unidades. Então, ele não vai querer morar num prédio que tem 40 andares. Ele quer morar num prédio que tem 8, 10 andares. Para outros, o alto padrão não é isso. O alto padrão é ele estar num prédio que tem uma infraestrutura fantástica, com coisas grandes e que te possibilita, quando você faz um prédio grande, o alto padrão é aquilo. Aquelas experiências que ele vai ter com coisas mais grandiosas, e o outro ele prefere um negócio menor, mas para poucas pessoas. A gente constrói para os dois perfis. Tudo depende da vocação que tem o terreno. Então, por exemplo, hoje a gente tem um empreendimento que a gente está fazendo ali no Jardim Guedala, que ele está no melhor ponto do Jardim Guedala, no ponto mais alto, num lugar que você consegue fazer tudo a pé. É um terreno que não é tão grande, são 1.400 metros, em que a divisa dele com uma zona estritamente residencial, então tem uma vista que a pessoa não perde, tudo. Só que é miolo de bairro, que o zoneamento Não pode ser muito alto. não pode ser muito alto. Exato. Então, é um prédio que tem 10 andares, um por andar. Se encontrou oportunidade pela localização do terreno. Isso, localização do terreno. Então, eu olhei aquele terreno e falei, nossa, essa localização é fantástica. O cara vai fazer tudo a pé. Eu consigo implantar as coisas legais para um condomínio de 10. Então, eu consigo fazer uma academia super legal, dimensionada para 10 famílias. Eu consigo fazer uma sala de pilates, uma piscina, um espaço mulher para 10 famílias. Então, esse é um que a gente está fazendo, que é um prédio, vamos dizer assim, menor. Agora, tem amenidades que não podem faltar para o público de alto padrão? Hoje, nós esperamos viver mais e melhor, né? Longevidade, saúde. Isso é uma questão fundamental para o alto padrão. As pessoas querem cuidar da saúde. Você quer ter a oportunidade de cuidar da sua saúde, você quer poder fazer a sua academia. Então, hoje você ter uma
boa academia num prédio, eu entendo que é fundamental. Você ter uma sala de pilates, não sei se faz pilates, não. É difícil, tá? Quero dizer, eu já tentei, é muito difícil. Cara, mas eu vou te falar, mudou a minha vida, assim. Principalmente quando você vai ficando mais velho, assim, a gente põe sala de pilates. Você vê que tem muita coisa com as experiências que a gente vai tendo ali dentro, às vezes até da vida você quer dar para os outros, né? Então, por exemplo, hoje nossos empreendimentos todos têm sala de pilates, porque a gente vê que é um negócio que muda a vida quando você tá ficando mais velho, mobilidade e tudo. Cuidar da saúde. Então é mais uma questão de ênfase, né? Porque a academia já há muito tempo ela é importante, mas então hoje ela é super central. E o espaço de pilates talvez seja um pouco mais recente, né? O espaço de pilates é mais recente. Agora, a ênfase no seguinte, em você não só fazer uma academia bonita, mas você fazer uma academia... Porque às vezes você faz, ou as pessoas fazem um amenity bonito que vende, mas que você não usa, não consegue usar da forma adequada. Então, eu digo assim, quando a gente fala da academia hoje, é assim, a gente vai fazer um projeto de academia, não é simplesmente a gente desenha lá um espaço e falar, putz, eu tenho aqui 200 metros, eu vou enfiar a academia aqui. Qual uma esteira aqui, né? Não, a gente contrata um cara de academia para falar, cara, eu quero montar uma academia porque o cara precisa ter todos os grupos musculares, eu preciso ter o cardio, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu quero que você monte... O que é o... Circulação de X de pessoas. Isso, de pessoas, eu preciso montar essa academia aqui que fique perfeita. Então, acho que é muito isso, sabe? Você ir a fundo em cada espaço ali que você tá fazendo. Acho que dá pra gente dizer que virou um pacote. A tendência do wellness, que a gente vê muito em outros mercados também, Florianópolis, Balneário, né? Tem falado-se muito disso. E já emendando a pergunta, se você puder falar também sobre outras tendências que você vê, assim, que estão ganhando forma no alto padrão, ou que você acredita que no próximo ano já vão ser realidade? Então, eu acho que a principal tendência hoje é saúde, wellness. Essa é a principal tendência. Eu acho que isso é o que vai ficar pelos próximos anos cada vez mais forte, né? Seja na academia, seja ter o spa, a massagem, o cuidado com você, que você consiga cuidar de você dentro do empreendimento. A gente está fazendo pela primeira vez, trazendo o bairro para dentro do empreendimento. O que é isso? É assim, você entra num bairro para fazer um empreendimento grande, a primeira coisa que vem é aquela coisa que está no bairro e fala, putz, outra obra, vai, né, atrapalhar o bairro, vai não sei o quê. Aí a gente queria tentar mudar um pouco isso, para mostrar que um empreendimento pensado também, ele pode trazer coisas legais pro ecossistema daquela micro-região. O que foi trazer o bairro para dentro do empreendimento? Foi trazer experiências, que eu acho que é outra coisa que cada vez mais vai ter, e está tendo no alto padrão, ali dentro do nosso prédio. Então, o nosso prédio, a área da academia, a área de saúde, a área da a gente vai ter uma fisioterapia, a área do pilates, yoga, essa coisa toda, quem que vai cuidar? Não pode ser o condomínio, porque o condomínio não tem condições de... Então, a gente trouxe a empresa do bairro, que é um cara, assim, sensacional, super capacitado nessa questão de fisioterapia, que o pessoal de Itaim, de todos os bairros, vão se consultar com ele. A gente convidou ele para desenvolver esse espaço. Não só nos ajudar no projeto, para que fique algo que funcione depois, como que ele opere ali para o pessoal do prédio poder descer. Eu vou ter que fazer uma fisioterapia. O cara não tem que sair dali e ir para uma clínica de fisioterapia. Ele desce lá e faz. Lógico, tem alguns serviços pay-per-use, tem outros não. Mas você vender e você entregar, aliás, facilidade pro teu cliente hoje, você tá indiretamente entregando algo que é o mais precioso das nossas vidas, que é tempo. E hoje, no alto padrão, a nossa empresa enxerga isso. A gente precisa também entregar tempo para os nossos clientes. Economizar tempo. E, nesse prédio do Jardim Guedala, a gente fez vai ter café da manhã. Todos os dias. Não um café da manhã que é um restaurante, você senta, né, cardápio, você pede, porque talvez não funcionasse por conta do custo ou por conta Mas, do jeito que é feito, e aquilo que eu te falei, eu sou curioso, estudioso, mas do jeito que é feito, por exemplo, em Miami, tem inúmeros prédios, aí você precisa ter várias unidades, né, mas tem inúmeros prédios que você tem o café da manhã.
quer um café da manhã que tem um pão, tem o café, tem um iogurte, tem uma fruta, tem uma pessoa ali te atendendo com as mesas, que você precisa ser rápido, você desce do teu apartamento, toma um café ali e vai embora. Parece bom isso, hein? Ai, eu tô apaixonada por essa Gostei ideia. disso. É legal, não é? E cabe no condomínio. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. Sérgio, você sabia que a maioria das pessoas que querem financiar um imóvel começam sem nem saber quanto que eles podem pagar? Pois é, Nath, é verdade. Para agilizar esse processo, a imobiliária precisa de ferramentas que simulem de forma rápida o valor financiável e a parcela ideal de cada financiamento. A Loft Financiamento Imobiliário permite simular na hora condições e taxa nos principais bancos do país, em uma plataforma 100% digital, tornando o financiamento muito mais rápido. Entre em loft.com.br e veja como a tecnologia Loft pode te ajudar a crescer ainda mais. Essas coisas são as que a gente fica pensando o tempo todo para colocar nos empreendimentos e fazer funcionar. Tem o The Club, talvez? Temos? Quer falar um pouco do The Club? Posso falar um pouquinho sobre esse empreendimento, por favor. The Club é um empreendimento de uso misto, que a gente tem os residents, que são apartamentos todos de alto padrão, de 166 metros quadrados, com entradas, com acesso, amenities, todos independentes dos lofts que a gente tem também, dos offices e de uma área comercial que a gente tem no térreo, né? É um empreendimento que tem tudo aquilo que a gente conversou, experiência, amenities, então ele tem mais de 45 tipos de amenities diferentes, tem 4.000 metros de área de lazer, então ele tem quadra de paddle, quadra de pickleball, não sei se vocês já jogaram pickleball, beach tênis, a gente tem uma piscina com 35 metros, o nosso lazer começa no 10º pavimento, então tem uma vista fantástica da cidade. Piscina coberta, aí a gente trouxe um simulador de Fórmula 1 para as crianças, os jovens, um simulador de avião. Fora isso, toda aquela área wellness que a gente está falando, academia, yoga, sala de luta, pilates, e tudo que você pode imaginar mais. Além desses res de 160 metros, a gente tem os lofts, que são apartamentos todos com pé direito duplo, que tem os amenities deles independentes, e os offices, que são os escritórios, e que a gente colocou um amenity para os offices, a gente colocou uma academia para os escritórios, pensando que, o pessoal vai lá, aí às vezes depois do trabalho, Muito útil isso. o cara pode fazer uma academia, né? No térreo, a gente, nos prédios que a gente tem feito, a gente tem ficado sempre com e é uma questão que toda hora a gente está vendo agora, principalmente fachada ativa, né? Que fala, Sim. não aluga, não é? Uhum. Tá falando assim. Nos nossos prédios, a gente não vende a fachada ativa. Por quê? Por uma questão de que tudo que a gente faz, a gente pensa no produto sempre. Então, eu quero que a minha fachada ativa, ou quem ocupe a minha fachada ativa, tenha a ver com o meu empreendimento. Então, um empreendimento de alto padrão conversa com certas atividades de uma fachada ativa e não conversa com outras. Então, não é porque eu tenho o benefício de fazer a fachada ativa que eu vendo, porque é fácil de vender fachada ativa, vendo pro cara que quer ter, e o cara implanta qualquer coisa ali, ele vai... Tem que ter coerência com Tem que ter coerência. E você sabe que a gente tem tido sucesso? A gente tem locado para empresas que têm a ver com os nossos produtos, e isso ajuda no condomínio. Então, por exemplo, a gente tem na Zona Norte que a gente alugou agora para um supermercado, uma área grande ali, um supermercado de altíssimo padrão que vai servir não só quem passar, mas as torres. Tem um café ali também que está entrando, então tem coisas que tem a ver com o condomínio. E no The Club, muito essa história da experiência que a gente falou. E para mostrar isso, a gente fez até um stand de vendas diferente do usual. A gente tem um stand de vendas que a pessoa já consegue viver certas experiências que ele vai ter lá. Então a gente tem 2 quadras de pickleball, por isso que eu vou te convidar, você vai jogar lá. Fechou. Beach tênis, você gosta de beach tênis? Eu tô fazendo aula. Então, Eu contei pra eles ontem isso, mas eu tô bem no comecinho ainda. então você vai jogar lá. Só fiz 2 aulas. Então, mas é uma delícia. Tem o beach tênis, então a gente faz vários eventos ali no bairro. Nós vamos fazer uma corrida agora, dia 26. Vai ter uma corrida do The Club ali. Então a gente convida os clientes, o pessoal do bairro, e vamos fazer uma corrida. A gente é muito ligado nessa história que eu te falei do esporte, das experiências. É o seu maior empreendimento, The Club?
Hoje a gente tem 2 empreendimentos que estão andando consecutivamente, que são em execução, que são os maiores, que é o The Club e um outro que chama Mauê. Esse Mauê é na Brasleme, na Zona Norte. Ambos são empreendimentos de 41, são 43 mil metros e o outro 41 mil metros. E VGV parecido, um é 650 e o outro 550. Então esses são dos que nós estamos fazendo hoje, os 2 maiores. Legal. E para quem não conhece, o The Club fica aonde? O The Club fica ali no Jardim Guedala, na rua Padre Eugênio Lopes, número 70. Pertinho ali da TV Bandeirantes, do Einstein, nessa região. Legal. Boa. A gente tem 2 perguntas aqui que a gente faz para todo mundo que vem no Portas. A primeira é se você gostaria de mudar alguma coisa na sua trajetória. Se você pudesse dar uma dica pro nosso jovem cientista que estava começando, o que você falaria para ele fazer diferente? Olha, assim, do jeito que foi a minha trajetória e pelas necessidades que eu tive ao longo do tempo, eu não vejo algo que eu faria diferente. Eu vejo algo que eu gostaria de ter feito diferente se eu tivesse melhores condições, que é o que eu falo para o meu filho. Então, na época da faculdade, eu precisava trabalhar e fazer faculdade. Então, para mim foi uma época bem difícil, porque eu precisava estudar na prova, passar e lógico que eu perdi um pouco. Então, se eu tivesse melhores condições, eu queria ter feito a faculdade mais focado. Exclusivo. Mais exclusivo, dedicado. sabe? Mais dedicado. Se eu pudesse ter tido lá, vamos dizer, 2, 3 anos que eu pudesse só ficar dedicado àquilo, eu gostaria de ter feito. Eu acho que talvez é uma das coisas que eu gostaria de ter feito diferente. E uma coisa que eu não pude fazer, que foi, quando eu ganhei o prêmio Jovem Cientista, uma das coisas do prêmio, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma pós-graduação em qualquer faculdade que eu escolhesse, e eles pagavam uma bolsa e eu poderia entrar direto porque o CNPq assinava. E eu tinha muita vontade de estudar fora. É um negócio que sabe, aquele sonho que você não conseguiu? Eu queria ter estudado fora. Não de repente a faculdade, mas fazer uma pós fora. Quem sabe um dia eu ainda faço alguma coisa assim. Exato. Mas eu queria. E eu não pude fazer, porque eu tinha um prazo do momento que eu ganhei o prêmio, eu tinha 5 anos para usar essa bolsa. E eu trabalhava que nem louco. E a empresa ia crescendo e eu precisava trabalhar. Não era o momento. Não era o momento. E eu perdi. Então, acho que isso aí é uma coisa que eu também queria ter feito. Legal. Muito bom. A segunda pergunta, a gente sempre pede para deixar uma dica. No seu caso, é para quem tem ou uma construtora ou uma incorporadora, ou está pensando em abrir um desses negócios. O que você acha que é fundamental, assim, para ter sucesso nesses negócios? Ó, eu vou falar de uma maneira mais generalista, porque eu acho que, assim, primeiro, você ter foco e resiliência. Você não desistir na primeira dificuldade, porque a gente ficou falando aqui de histórias boas, né? Mas eu tenho um monte de história ruim também. Então, a gente tá dando risada, mas podia estar chorando também. Nesse caminho tem um monte de coisas que não deram certo, não foi do jeito que eu queria. E eu só tô aqui hoje porque eu tive resiliência e falei, não, eu vou fazer dar certo. Então, eu acho que para você empreender qualquer coisa que você vai fazer, eu acho que é isso. É você sempre acreditar que dá para você fazer melhor. E se preparar, né? Estudar. Se você quer fazer alguma coisa, vai e entende. Porque tem muita gente boa. Muita. E muita gente melhor que você. Eu acho que isso, para mim, são essas 2 coisas. Eu preciso perguntar uma coisa aqui pra gente fechar, Alexandre, que você pontuou em mais de um momento que você é um cara muito preocupado com o seu futuro e que você gosta de planejar. Você tá tranquilo com o seu futuro agora? E 2, o que você tá planejando pros próximos anos? Então, eu não tô tranquilo com o futuro. Nunca tô. Porque você vai fazendo planejamento, pondo metas e aí você vai acabar sempre querendo mais. O que é ruim, né, por um lado, porque você às vezes não se satisfazer com as coisas, é você não aproveitar. Mas por outro lado é bom que é o que te empurra. Mas eu vi num livro,
há uns 2 anos atrás, eu fazia as minhas metas, eu só colocava as coisas que eu queria conquistar. Então, putz, eu quero fazer, então, 3 prédios, ou eu quero... Só que eu não colocava minhas metas pessoais do Alexandre. Então, por exemplo, eu coloquei lá como uma meta, eu quero a cada 15 dias almoçar uma vez na semana com cada um dos meus filhos sozinho para conversar. Isso foi uma meta pessoal que eu pus. E eu não fazia isso. E eu comecei a fazer e deu muito certo. E a outra coisa que eu achei fantástico foi assim, você colocar nas metas que você põe, né? Você colocar como você vai celebrar aquilo. Então, putz, eu consegui isso, o que eu vou me permitir fazer? Putz, eu consegui isso, putz, aí eu vou fazer aquela viagem que eu gostaria de fazer. Ou se eu conseguir, putz, aí eu vou fazer aquele curso que eu quero fazer. Isso para mim me fez muito, muito bem, né? E aí, voltando para a pergunta, o que eu quero conseguir ainda crescer mais a meta, conseguir, o nosso objetivo hoje lá interno é conseguir diminuir o nosso ciclo, o nosso ciclo é entre compra o terreno, faz empreendimento e vende, né? Ou chega num percentual determinado de venda, eu fazer isso mais rápido para eu conseguir fazer mais empreendimentos. Tá. Se eu faço um empreendimento em 5 anos, ele me abre uma porta para fazer outro dali 5 anos. Se eu faço em 3, aí eu consigo fazer mais num período menor de tempo. Acho que esse hoje é o meu objetivo lá. E a sua segunda pergunta era... Não, era isso mesmo, mas você esqueceu de responder a parte pessoal. O que você está planejando? O que pessoalmente? você quer agora, para os próximos anos? Então, o que eu quero para os próximos anos, e o que eu tenho feito, eu quero cuidar da minha saúde, que é algo que, por isso que eu até falei do Pilates. Então, um negócio que eu estou tomando muito cuidado, é uma coisa simples, né? A gente acha que a gente nunca tem tempo, mas se a gente não tem tempo agora, depois a gente não vai ter, né? Então, eu comecei a perceber que, cara, eu tenho que cuidar da saúde. Então, eu tenho que fazer exercício. Não só exercício, eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho que fazer o Pilates, eu tenho que fazer coisas para minha saúde mental, né? Eu tenho que estar bem para eu poder querer mais, senão não tem como eu querer mais. Então, cuidar de mim, assim. A gente tem que achar tempo na nossa agenda, né? Melhorar o nosso gerenciamento de tempo para ter tempo pra gente também, né? Tem. Fundamental. Tem. Muito bom. Muito bom, obrigado. Alexandre, obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar aqui com a gente. Você é a primeira pessoa de incorporadora Juro? que a gente está conversando aqui no Portas, então é bem legal pra gente e diferente, né? Também ouvir o outro lado, né? A gente ouve muito o lado da imobiliária, que faz a venda de um imóvel pronto, mas ver esse outro lado foi muito bacana. Obrigada. Obrigado a vocês, foi um prazer. Parabéns pelo Portas, muito legal. Obrigada. Valeu. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter, enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever aqui no link da descrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, edição e direção de Ricardo Kaufmann, captura de som e vídeo da Oeste Filmes e edição da Maremoto. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, por Fábio Takahashi. Até a próxima!